Oi, pessoal. Eu fico aqui pensando. Eu trabalho tanto tempo com massagem e venho sempre estudando como é que funciona o corpo humano. Vou falar uma coisa para vocês. Quanto mais eu estudo, eu mais vejo o quanto eu tenho que aprender. A minha sede de aprender a entender o funcionamento do corpo humano, biologicamente, emocionalmente, energeticamente. E quanto mais eu aprendo, mais eu vou observando através do toque, da massagem, da massoterapia, o quanto ela é importante e o quanto o corpo humano me diz como a pessoa se encontra naquele momento. Questão emocional, racional, sentimentos, né? Sentimentos, emoções, pensamentos, comportamentos. Aí você fala assim, ué, mas uma massagem traz isso para um terapeuta? Sim. Uma leitura corporal da qual me traz um benefício muito grande com relação ao meu profissionalismo. Eu consigo trabalhar através do toque. Em cada atendimento meu, em cada massoterapia que eu atendo, que seja facial, que seja corporal, coluna, para dores, para ansiedade e aí sucessivamente, né? Como eu venho desempenhando um conhecimento técnico de cada técnica corporal, cada conhecimento da funcionalidade do corpo, que isso vai me trazendo manobras para poder trabalhar essa melhora, né? Do bem-estar, trazer a pessoa de volta, trazer ela ficar bem. E isso não tem preço, gente, é gratificante, sabe? E eu vou falar uma coisa que vem acontecendo. As pessoas muitas vezes não sabem o que está acontecendo com o próprio corpo, começa a sentir dor, começa a ficar mal, por não saber, por não entender o que está acontecendo com o corpo muitas vezes. Eu tenho relatos de pessoas relatando para mim durante a sessão, tá? E essa troca de conversa pela reflexologia podal. Eu percebi que a pessoa estava com o estômago muito sensível. E o porquê? Então eu consegui trabalhar ali através dessa técnica, né? Além de eu descobrir isso, pela técnica eu também fui conversando com ela para poder não piorar a situação. Eu tive uma massagem, atendi uma pessoa também ela estava com dor no ombro e essa dor no ombro atrapalhava até no sono dela. Mas essa dor no ombro, quando eu fui fazer a massagem nela para aliviar a dor do ombro, ela muito tensa. Através da tensão que ela tinha no seu dia a dia, acabava atingindo a fáscia, que é uma membrana branca que nós temos no corpo, e ele recobre os músculos esqueléticos, que são os músculos que estão colados ali, estão junto ali com as articulações, com os ossos. Eles que fazem a gente dobrar as articulações, esticar, movimentar o corpo, né? E não tem técnicas de massagem para soltar esse tipo de músculo. Tem que ser uma
foi uma busca constante para mim e eu encontrei uma técnica. Através dessa técnica, eu consigo entender como é que está funcionando o corpo da pessoa. Essa pessoa me disse que estava tendo movimentos curtos, parecia que ela estava amarrada, presa, e não estava entendendo o que estava acontecendo com o corpo físico dela. Porém, foi causado por emoções que ela vem tendo durante o dia a dia, para você ver como interfere, influencia as nossas emoções, os nossos pensamentos mediante ao nosso corpo. Nós mesmos judiamos, né? Então, eu identifiquei isso durante a sessão da massagem e orientei como cuidar, não deixar piorar, não é bom, tá? E saio daqui melhor, fico feliz por isso, que ela saiu melhor daqui do consultório, né? E vamos aí, né? Não é uma sessão só que vai resolver o problema dela, mas já dá para entender o que a massagem vai fazer com ela, vai trazer um benefício melhor para a saúde mental, emocional e físico, e até mesmo no seu dia a dia, trazendo bem-estar, né? Um bom sono, porque muitas vezes as pessoas perdem sono, uma noite de sono, por causa de uma coluna lá reclamando, dor, o joelho, tá? O joelho também pode ser por conta da coluna, a coluna pode ser por conta do joelho, ou um músculo que está interligado entre eles, que está tensionado e às vezes a pessoa não percebe, né? Então são casos assim que tá aparecendo para mim, para poder a massagem proporcionar melhora disso. Eu fiz acupuntura também numa pessoa que ela vem em estado depressivo, com ansiedade e teve síndrome do pânico. Porque você entra em conflito, né? Entra em conflito muito grande dentro do corpo, a pessoa se perde. E isso não é nada bom. E as pessoas andam passando por isso e não andam percebendo que tá tendo síndrome do pânico, que tá tendo desespero por não saber lidar com a dor, que seja física, que seja emocional. E a massagem também proporciona muito bem, trazendo a pessoa para o presente, para o agora. E isso eu tenho que estar constantemente, diga-se de passagem, porque se eu não tô 100% no agora, como é que eu vou cuidar dessas pessoas, né? E é muito importante que elas também estejam presentes, que elas estejam no agora. O que está acontecendo agora, né? O toque, ele é importantíssimo. Ele pode assustar as pessoas de perto da gente, como eles podem também trazer as pessoas para perto da gente. Isso é muito sério, essa questão do toque, do tocar alguém, né? E a gente que recebe o toque, como que a gente vai lidar com a gente sendo tocada, né? Como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai ter pode ter vários sentimentos em cima de ser tocada, de ser tocado. Então a massagem, ele vai trazer esse entendimento de como lidar com isso, né? O limite também é importantíssimo. Entender o nosso limite, até onde eu permito ser tocada. E aonde eu posso tocar alguém,
que nós temos que saber o limite também de tocar alguém. Que seja no braço, que seja na cabeça, que seja na mão. Tem um momento certo e tem um momento que não é certo. Então não é para fazer, não é para tocar. Então a massagem, ela proporciona, por isso que é a massoterapia. A massoterapia são diversas técnicas, né? E essa pessoa que eu venho tratando, que teve síndrome do pânico, ela estava passando por um luto. Não teve só uma pessoa, eu tive outras pessoas na fase de luto durante o meu plano de atendimento. E o luto, ele tem que ser vivido. Mas muitas vezes com a correria de cidades metropolitanas como a gente aqui, na grande São Paulo capital, e é algo que a gente não para nem para chorar, nem para viver o luto, nem para viver aquele momento de tristeza ou até mesmo de alegria. É tão misturado os nossos sentimentos que a gente chega a ter conflitos internos muito grandes. A massagem, a massoterapia, ela traz você de volta para agora. É onde você vai entender o caminho que você tem que seguir e como você tem que lidar com tudo isso. E durante a sessão, com o conhecimento que eu venho tendo durante esses anos que eu não paro de estudar, me traz uma bagagem muito grande que através do toque, a forma que eu toco, a pressão, pontos, vai trazer isso tecnicamente para as pessoas, né? Elas podem não perceber, mas percebe que o toque é diferente, mas vão perceber. Ela tocou no meu braço de um jeito, tocou minha perna de outra. Por isso que é importante o toque, a pessoa saber receber toque, né? E cada técnica, que seja as massoterapias ocidentais, orientais, que eu venho abordando, que eu venho buscando os conhecimentos, até mesmo a fisiologia e biologia emocional, físico, e é algo fantástico, sabe? A resposta que a pessoa tem não é só a leitura corporal, mas a resposta que a pessoa tem. Então ela vai sair sempre melhor de quando começou a sessão. É isso que eu ofereço para as pessoas, tem que sair. A minha alegria é a pessoa sair daqui melhor do que entrou. Não é só o financeiro. É muito mais. É a satisfação, sabe, do sorriso das pessoas no rosto, de estar se sentindo bem no primeiro momento. E claro, dia seguinte, feedback, sempre eu peço um feedback para a pessoa. Então, sabe, nem sempre a pessoa vai estar bem no dia seguinte, mas saiu daqui melhor. Um pouco melhor do que entrou. E esse é meu propósito, essa é a minha busca de estudar cada vez mais, sabe? E eu vou falar uma coisa para você, essas pessoas que já teve síndrome do pânico durante o plano de massagem comigo, nunca mais tiveram. Para mim é fantástico, não tem preço nenhum, sabe, ajudar a pessoa nesse processo, ajudar a pessoa a se sentir melhor, ficar bem, chegar aqui no meu consultório na próxima sessão e sorrindo, dizendo que tá bem, que não teve mais crise. Isso que é algo muito
muito importante para mim. Sabe, é essa satisfação e essa alegria de ver o outro bem. Pode muitos não querer, não se importar, ver o outro sofrendo. Pra quê? Acha graça ver o outro rir? Acha graça ver o outro sofrer e rir? É para se pensar. Alegria de verdade é ver o outro sorrir. Isso é importantíssimo. E a sessão que eu tive com uma delas, que já teve síndrome do pânico, foi que ela tá à base de medicamento, mesmo fazendo até as terapias alternativas complementares comigo, que são tanto ocidentais quanto as orientais, conhecimentos, né, que eu venho trazendo, que eu venho buscando para os atendimentos. Ver uma pessoa bem, podendo diminuir o medicamento, e eu percebi durante a sessão e ela não tinha me falado. É muito bom, sabe? Com orientação, claro que é com orientação médica, e os médicos percebem, vamos diminuir, vamos ver como que vai ser teu sono, se você vai conseguir dormir, sem a ansiedade, sem o pensamento acelerado te perturbando. É muito bom isso. Sabe, imagina você conseguir trabalhar, você conseguir viver, sorrir, com um semblante leve, amoroso. É um desabafo que eu faço para vocês, para quem estiver ouvindo e gostou da minha história. Não é apenas uma história. É a vida, é a realidade. É o que eu vivo aqui no consultório, cada um que eu atendo. É isso, pessoal. Grande abraço da Silvana.